Estamos no ar com o nosso microfone aberto. Nós vamos já fazer um contato, então, com o deputado federal Rubens Bueno, que vai conversar com a gente nesta manhã de terça-feira, na Massa FM para Campo Mourão, para todo o centro-oeste do Paraná, parte do noroeste e também do Vale do Ivaí. Deputado Rubens Bueno, hoje nós começamos a incomodá-lo logo cedo, hein? Bom dia! Bom dia, meu caro Roberto Soares, um prazer muito grande falar a você, a família de Campo Mourão e de toda a região. Opa, nós é que agradecemos. Deputado, nós vivemos um momento em que a população, de um modo geral, fica bastante insegura pela maneira que chegam as informações, né? Muitas informações distorcidas, um fala uma coisa, outro fala outra, e quando vem informações que não são consistentes, vem de cima, ou seja, vem aí de Brasília, de algumas autoridades, aí é que realmente a população fica muito perturbada, muito sem saber que caminho seguir. Gostaria de saber do deputado, com larga experiência, larga atuação aí, além de ser um cidadão do bem, mas tem larga experiência aí na ação política, enfim, nessa questão, e principalmente como no Congresso Nacional, que avaliação até o momento, deputado Rubens Bueno, o senhor pode fazer a respeito do comportamento, principalmente do governo federal na questão da pandemia, porque um dia a gente ouve uma informação de médicos e cientistas que falam, olha, tem que fazer isso, o comportamento é esse, a programação é essa. Daí uma live à noite, por exemplo, do presidente da República, que já distorce tudo aquilo. Ontem, por exemplo, ele falou que os números de óbitos do ano passado, já existe um relatório do Tribunal de Contas que não é aquilo não, é 50% só. Agora vem integrantes do TCU dizendo que não é nada disso. Que avaliação o senhor faz e dá para imaginar como é que está a cabeça da população, deputado? Então, Soares, veja só, há dados, inclusive, de pesquisadores, cientistas, estudiosos, que mostram que nas redes sociais, pelo menos 70% são informações distorcidas ou são informações mentirosas. Então, é por aí que esse não é o caminho, né? Uhum. O caminho é checar a informação. E é o que eu faço todo dia, muito cedo, estudando, olhando, verificando. No caso, por exemplo, de ontem, o presidente da República, que é a principal autoridade do país, né, diz que um relatório do TCU, 50% não morreram de Covid. O presidente da República, Soares, está mentindo, segundo o Tribunal de Contas da União, em nota oficial, de que não existe esse relatório. Como é que um presidente da República, isso para alimentar aqueles que fazem parte dos radicais que estão a divulgar mentiras todo dia e toda hora, ele está alimentando esse grupo. Mesmo que lhe custe ser chamado de mentiroso pelo Tribunal de Contas da União, o principal tribunal de fiscalização do país. Então veja a que ponto nós chegamos. A questão da pandemia, o governo federal, claro que teve recursos da União, mas são recursos que foram todos eles discutidos, debatidos e aprovados na Câmara Federal, mesmo a contragosto do presidente da República. Sim. É o caso da proposta de emenda à Constituição, que não cabe sanção do presidente, quando lá nós votamos o orçamento de guerra. Para que o orçamento de guerra? Para dar todas as condições econômico-financeiras para que o governo tivesse as ferramentas necessárias para enfrentar a pandemia. Soares, a pandemia é uma guerra. Claro. Uma guerra. Os americanos, na maior guerra da história do mundo, que foi a última, a Segunda Grande Guerra Mundial, perdeu 400 mil soldados. Pois é. O Brasil perdeu 454 soldados na última Guerra Mundial. Hoje, nesta guerra da pandemia, nós perdemos quase 500 mil brasileiros. Não é possível que isso não domine as pessoas em pensar na defesa da vida. Essa é a discussão, esse é o debate. Sem a vacina, sem a vida, não há economia. Então é com a vacina que nós vamos defender a vida e recuperar a economia. Pois é, não tomar muito cuidado, não ficar acreditando em tudo que, principalmente em redes sociais, né? Deputado Rubens Bueno, agora são 7h mais 41, mas nós temos aí em pleno andamento a CPI Covid lá no Senado. E claro, o senhor é um congressista, deputado federal, está acompanhando, e o senhor pode, melhor que a gente aqui, fazer uma avaliação. Como o senhor viu até aqui, o desenrolar, os acontecimentos na CPI, o que
nós, a população, podemos esperar desta CPI Covid, meu caro deputado? Bom, primeiro, Soares, tem que compreender o que é uma comissão parlamentar de inquérito. Sim. Esta é uma prerrogativa do parlamento, seja da Câmara de Campo Mourão, seja da Assembleia Legislativa, seja da Câmara Federal ou do Senado da República. Neste caso, o Senado da República resolveu criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis desmandos, distorções, omissões, de todos aqueles que fazem parte da União, no caso o governo federal, e também de outros setores da vida do país, no caso da pandemia, que levou a tanta gente, né, a postergar tanto os contratos de compra de vacina. É o que está sendo provado. Lá o presidente da República falou com todas as letras: eu não vou comprar vacina, quem manda sou eu. Está aí o resultado. Isso postergou pelo menos alguns meses. E ao postergar, quantas mil vidas se perderam nesse espaço? Essa é a discussão que se dá. Então, uma comissão parlamentar de inquérito, claro que tem exageros daqui e dali, mas isso faz parte do parlamento e cabe à população, enquanto eleitor, julgar aqueles que estão lá fazendo os seus exageros, né? Mas cumprindo o seu papel. O que é que a CPI pode fazer? É investigar. É esse o papel dela. Não cabe ao Senado julgar ninguém. Investigado, documentado, encaminha-se para o Ministério Público Federal e ele é que vai decidir se denuncia perante a Justiça aqueles documentos enviados pela CPI do Senado. Nada mais do que isso. Eu mesmo fui autor de várias CPIs. A CPI dos fundos de pensão, por exemplo, onde desviaram bilhões de reais. Pergunte aí para um funcionário da Caixa Econômica quanto é que está pagando a mais do que foi desviado do FUNCEF da Caixa Econômica. Pergunte a um funcionário do Correio quanto é que foi desviado do Postales e quanto ele está pagando a mais para poder se aposentar amanhã daquilo que foi desviado. Então, tudo isso é um trabalho muito importante do parlamento. E por outra razão, Soares, o parlamento, ao quebrar o sigilo bancário e fiscal de alguém ou de uma empresa, ele não precisa pedir à justiça. O promotor precisa pedir ao juiz para quebrar o sigilo bancário e fiscal de alguém. A comissão parlamentar não precisa, daí a agilidade em investigar e documentar para que depois o Ministério Público e a Justiça cumpram o seu papel. Perfeito, entendi. A CPI vai concluir os trabalhos e entregar um relatório final ao Ministério Público, que vai decidir a sequência desse caminho aí, né, deputado? Exatamente. Perfeito, são 7 horas mais 44 minutos, mas dentro daquilo que nós falamos anteriormente, a respeito de informações distorcidas, nós temos também uma outra situação aqui. O que ocorreu, hoje eu ouço muito e leio muito pessoas, especialistas aí, comentaristas, cientistas políticos, enfim, autoridades preocupadas com ou enfraquecimento ou uma maneira de desacreditar certas instituições que são importantíssimas. Por exemplo, há um embate aí entre o Planalto, uma espécie de tropa de choque, com o Judiciário, especialmente contra o Supremo, né? E agora tem uma outra questão que surgiu recentemente. O ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, Eduardo Pazuello, participando de eventos junto com o presidente. A sociedade, não apenas as autoridades, mas a sociedade esperava uma ação do Exército, uma espécie de punição, e acabou não dando em nada. E aí começa todo mundo a ficar preocupado. Falou, mas será que a política já entrou, por exemplo, no Exército? Será que o presidente da República já está mandando em tudo? Ele intimidou alguém? E traz insegurança, deputado. O que o senhor pode falar para os ouvintes da Massa FM sobre esse tema? Olha, Soares, veja só. A questão do militar da ativa e do militar da reserva. Ele tem um estamento, que são regras próprias, que ele tem que seguir. É da carreira militar. Por isso é uma carreira especial. E por ser especial, tem legislações especiais. Né? No caso do general da ativa, general Pazuello, que mostrou-se no Ministério da Saúde um completo desconhecimento daquilo que estava fazendo. Pois é. Daí a sua incompetência e o seu despreparo para exercer o cargo de ministro da Saúde. E lá ficou para poder indicar medicamentos que é comprovadamente ineficaz no tratamento da Covid-19. Está provado por todos, né? Entidades. Aí alguém aqui curioso quer fazer. Não é para curioso. Nós estamos diante de uma pandemia, de uma guerra, não é para curioso. É para quem entende. É para quem exatamente faz com que
naquele momento não tenhamos indicações que não seja a própria, aprovada e testada pela Anvisa, por exemplo, que é uma agência de vigilância sanitária do Brasil, de saúde do Brasil, que é uma das mais respeitadas do mundo. A Anvisa é uma das mais respeitadas do mundo. Então, ela também disse já claramente que não existe tratamento precoce de medicamento A ou B. E lá no Ministério era para impor aquilo que havia sido comprado pelo Exército, a tal da cloroquina, hidroxicloroquina, para poder levar para a Amazonas e atender o Brasil inteiro. Então daí se começa a estabelecer uma tragédia. Dessa tragédia veio exatamente a alteração dos prazos de contrato das vacinas. Não se comprou vacina, e eu me lembro de uma entrevista ao vivo, o presidente ao lado do ministro da Saúde, general Pazuello, dizendo que não ia comprar vacina. Ah, não compro vacina da China. 80% dos vacinados, veja só, Soares, 80% dos brasileiros vacinados hoje estão vacinados com vacina Coronavac, cujo IFA veio da China e o Instituto Butantan de São Paulo realizou e distribuiu para o Brasil inteiro. Perceba como é a diferença da verdade e daquilo que é distorcido. Não é? Então a questão do general agora, ao não ser punido, traz para dentro das Forças Armadas a indisciplina, que a sua base estamental é a disciplina e a hierarquia. Diante disso, se um general quebrou a disciplina, não foi punido, imagina o resto da tropa. São milhares e milhares espalhados pelo Brasil. Isto é muito triste. Quando as Forças Armadas entram na política por uma porta, a indisciplina e o desastre completo entra pela outra porta. E aí estamos hoje num momento muito grave da política nacional. É preocupante, a população toda sente isso, realmente é muito grave. São 7h mais 48, estamos conversando com o deputado federal Rubens Bueno, aqui no microfone aberto da Massa FM. Deputado, daria para a gente conversar por um período longo, extenso, mas nós temos tempo, então quero deixar o senhor à vontade para deixar uma mensagem para a população. O senhor é uma pessoa muito querida aqui na nossa região, porque é um momento que a gente precisa de otimismo, deputado. Fique à vontade para encerrar a sua participação com a gente e, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, é um prazer muito grande falar com você, falar aí com a família de Campo Mourão, de toda a região, através da Rádio Massa. Veja só, Soares, finalizando, né? O que acontece diante de tudo que nós estamos vendo? Nós temos que seguir as orientações. Usar máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, enquanto não vem a vacina. Chegando a vacina, vamos nos vacinar e vamos continuar tomando cuidado para que isso não se repita e não possamos ser propagadores, né, desse maldito vírus que está aí levando e ceifando vidas. Veja o caso daí do nosso Levi Queiroz. Veja o caso da professora Sônia, do Canto e Cultura, né, que é uma coisa que sempre me emocionava em Campo Mourão quando prefeito, é quando ela cantava a canção da nossa campanha Cidade Cristalina. Isso até hoje me deixa emocionado. Então tudo isso é para relembrar figuras importantes e a figura simples, que perdeu a vida diante de um vírus maldito que chegou e que nós temos que debater, quanto tantas pandemias que o mundo já enfrentou. Tantas pandemias. A gripe espanhola há mais de 100 anos ceifou 50 milhões de vidas. Não se tem um número exato, mas se fala de 30 a 50 milhões. Então vejam que nós temos que enfrentar com disciplina, com cuidado, para poder com vida recuperar a economia e estabelecer aquilo que nós mais queremos efetivamente, que simboliza tudo. Um cumprimento e um abraço. Valeu. Um abraço, muito obrigado. Está aí o deputado federal Rubens Bueno conversando com a gente no microfone aberto desta terça-feira, 8 de junho de 2021. Agora são 7h mais 50, 7h50. Vamos encerrar a edição de hoje, mas você não saia da massa não. Fica aí, 99.9. O Sérgio Silva já está na área. Daqui a pouquinho chega aí o Manhã da Massa, o seu alto astral de todas as manhãs. E ao meio-dia, a Turma do Ratinho, e você não pode perder de jeito nenhum. O microfone aberto volta amanhã, às 7 da manhã. Portanto, já temos um novo encontro marcado. Bom dia, cuidem-se. Abraço a todos e até amanhã.